isso não era dito aleatoriamente, né? Isso era dito na medida que a gente entendia, né? Começava a perceber que alguns autores difundiam essa ideia. Então, a leitura de Pachucanes, né, que é um autor russo que foi assassinado pela ditadura stalinista, né, ele escreveu um livro chamado Teoria Marxista do Direito, né, e onde ele dizia: o direito, enquanto fenômeno social objetivo, não pode esgotar-se na norma, seja ela escrita ou não. Então, Pachucanes, lá, né, no início do século XX, já dava essa noção de que direito e norma, direito e lei, nem sempre, né, estão casados perfeitamente juntos. Um autor brasileiro que vai também viver nessa fonte, na fonte marxista do direito, né, que é Roberto Lira Filho, né, onde ele diz: há sempre direitos além e acima das leis, até contra elas, como o direito à resistência que nenhum constitucionalista, mesmo reacionário, poderá desconhecer. O direito autêntico e global não pode ser isolado em campos de concentração legislativa. Então a gente vai aprendendo, né, com essas pessoas, que direito é um pouco mais do que começam a ensinar nas universidades. E depois vem 3, que eu chamo de escolas, né, de direito, que não estão aí nos nossos manuais, nesses vademecums que eu vi alguns de vocês aí na mão, né, e vão trazer outras noções. Então, o direito achado na rua, o direito do sujeito e o direito alternativo vão criar perspectivas de se vislumbrar o direito num outro patamar, né, muito mais, né, ligado ao concreto do social, né, à concretude do social, à concretude da sociedade, do que propriamente, né, um manual legislativo. Né? Então, quando José Geraldo da Silva Júnior, de Souza Júnior, que foi recentemente reitor da UNB, né, e coordenava esse núcleo de estudos de extensão lá na UNB, chamado O Direito Achado na Rua, né, com várias publicações, ele disse: a opção científica e política de questionamento do monopólio estatal na produção do direito, valorização do pluralismo legal, tão negligenciado, né, pelas escolas. Então, o direito achado na rua tinha essa opção científica e política de questionar o monopólio estatal da produção do direito. Né? No direito insurgente, né, um pluralismo jurídico nasce das camadas subalternas e dos movimentos sociais. Rui Portanova, principalmente desembargador do Rio Grande do Sul, né, vai dizer: direito não é somente norma, direito é norma, valor e fato, né, na teoria de Miguel Reale. E finalmente, né, nessa linha, né, Antônio Carlos Volco, professor da Universidade de Santa Catarina, vai colocar um item a mais naquele estudo que nós fazemos sobre fontes do direito. E Volcker vai dizer: os movimentos sociais também são produtores do direito. Não é apenas a lei, a jurisprudência, a doutrina e o costume, né, mas além desses, né, os movimentos sociais também produzem direito. E na verdade, em função disso tudo, né, o que está em jogo é a quebra do monopólio do Estado como o único produtor, né, do direito. E é nessa linha que nós desenvolvemos nosso tema, né, que é o objeto do nosso estudo. Né? Porque começamos a questionar como é que foi a luta pela apropriação da terra no Brasil. Como é que essa terra é apropriada? Essa história oficial que fala ali de Sesmarias, que fala de concessões de terra, que depois traz uma lei de terras em 1850, que estabelece que a terra tem que ser vendida, né, que uma série de exigências para impedir o acesso à terra das camadas mais pobres da população, né, isso tudo vai ser feito a partir dessas matrizes que nós estamos colocando aqui. E
quando nós escolhemos esse tema, pensamos no tipo de comunidade, né, que há mais de 200 anos vem lutando pelo reconhecimento e pela permanência na Terra, né, a partir, né, de uma concepção diferente, né, do uso dessa terra. Ou seja, as comunidades de fundo de pasto, né, que nós escolhemos como tema, né, mas numa visão mais geral, a ideia é que essas comunidades vêm desenvolvendo uma luta histórica, né, pela permanência na terra, né, e essas permanências nessas terras, na maioria das vezes, localizadas como terras devolutas do Estado. Daí porque, né, a luta também pela regularização. Mas também observamos que a relação que essa comunidade tem com a terra, né, e as comunidades tradicionais, de uma maneira geral, têm com a terra, não é uma relação de apropriação, de exploração, né, de usufruto apenas. É uma relação de pertencimento, é uma relação que liga a pessoa à terra, mas também liga a terra à pessoa. Então, aquelas leituras bonitas que nós ouvimos sobre o índio e a terra, né, também se transmite para as nossas comunidades tradicionais. E aí, já posso dizer a vocês, o que é que nós estamos falando de ser comunidade tradicional? Né? Então, comunidade tradicional, a partir da Constituição de 88, são aquelas que ocupam territórios tradicionais. E quem é na Constituição que ocupa territórios tradicionais? Os povos indígenas e os povos quilombolas. Né? Então, quilombolas e indígenas são inicialmente reconhecidos na Constituição brasileira como povos e territórios tradicionais. Então, é nesse viés, né, de reconhecimento da existência desses povos tradicionais e desses territórios tradicionais, né, que vão se forjando e se legitimando outros povos, outros territórios tradicionais. E é nesse contexto, então, que nós vamos ver isso ampliado. Por exemplo, no Paraná, nós temos um exemplo de povo tradicional chamado povo dos faxinais. Né? Na região norte, os castanheiros, os quebradores de coco tabaçu, etc. Né? Na Bahia, nós temos duas, além dos pescadores artesanais, nós temos dois povos característicos do nosso estado, que são as comunidades de fundo, de festas e de fundo de pasto. Nesse nosso trabalho, nós priorizamos a pesquisa nas áreas de fundo de pasto. E o que são essas comunidades de fundo de pasto? São comunidades que estão em propriedades coletivas, sempre a partir de um tronco familiar. Eles fazem um pastoreio comunitário extensivo coletivo, né, e utilizam uma agricultura de pequena, uma agricultura basicamente de subsistência, devido ao problema, do semiárido, né, onde eles estão localizados. O grande mérito que esse pessoal descobriu é que, né, eles estão numa região semiárida, eles precisavam descobrir meios de sobreviver ali, e uma dessas formas é não ter cercas. Não existe cercas entre as propriedades de cada um. Ou seja, a propriedade é uma propriedade comum, utilizada para criatório extensivo. Agora, uma ideia importante que nos levou a escolher a questão de falar em semiárido é porque semiárido hoje representa cerca de 70% do estado da Bahia. Então, uma vasta região, né, com todo aquele processo que nós conhecemos de pouca incidência de chuvas, né, e que as pessoas então estão tentando sobreviver. E eu vou tentar demonstrar aqui rapidamente para vocês como é que é esse processo, como é que esse processo está se dando, né, no semiárido. Mas veja,
Marinho já falou aqui de 82, e por coincidência o nosso trabalho é isso, pega essas 3 décadas. E pega essas 3 décadas porque é nesse período que essas comunidades tradicionais começam mais a ter visibilidade. Então, na década de 1980, o Estado da Bahia faz um projeto de regularização fundiária das áreas de fundo de pasto. Posteriormente, vários títulos são concedidos nessas áreas. Com a Constituição de 89, esse período, essa concessão de títulos é suspensa, porque lá no artigo 178 da Constituição do Estado proíbe a transferência do domínio dessas comunidades, de título definitivo dessas comunidades. E aí, as comunidades então passam a lutar, a trabalhar pelos seus reconhecimentos. Esses 2 municípios, vocês estão vendo aí mais em vermelho, são os municípios de Uauá e Monte Santo, que ficam bem na região nordeste da Bahia, na micro-região de Euclides da Cunha, e que foi objeto de nosso estudo por algumas razões. Uma dessas razões é porque são populações eminentemente rurais. A população de Uauá, de Monte Santo, chega a ser de 70% de comunidades rurais, de população rural. A de Uauá, um pouco menos, mas cerca também de 60%. Uma outra questão que nos levou a fazer essa opção, foi a forma como essas pessoas e como essas entidades estavam lidando com o conflito. Uauá era um dos municípios da Bahia onde existia mais conflito pela posse da terra. Com a regularização fundiária, esse conflito cai. Atualmente, o município mais conflituoso naquela região é o município de Monte Santo, onde nos últimos 5 anos aconteceram 6 assassinatos de trabalhadores na luta pela terra. Então vocês veem que é uma situação bastante conflituosa. Já entrando propriamente no tema do livro, nós começamos o nosso estudo citando esse poema aqui de Dom Pedro Casal Dávila, que é bispo do Araguaia, Tocantins, hoje bispo protegido até pelo esquema de segurança mais efetivo, pelas suas denúncias constantes contra o latifúndio, contra a grilagem, contra a pistolagem. E Dom Pedro Casal Dávila, nesse poema, deve ter gente aqui que recite ele melhor do que eu, mas eu vou colocar assim mesmo. Ele diz: por onde passei, plantei a cerca farpada, plantei a queimada. Por onde passei, plantei a morte matada. Por onde passei, matei a tribo calada, a roça suada, a terra esperada. Por onde passei, tendo tudo em lei, eu plantei o nada. Então, olha que aparece novamente a questão da lei ali, porque desde Hitler até os ditadores atuais, ninguém fez nada fora da lei. Todos eles agiram de acordo com a lei. E tem um pronunciamento de Hitler, onde ele agradece aos juristas alemães por terem feito operado esse milagre. Ou seja, de terem feito com que ele tenha agido todo o tempo dentro da lei. E isso não deixa de ser uma verdade para aquele momento. Bom, esse quadro que nós estamos colocando aqui, e isso aí é aquilo que a professora Maria estava falando sobre a questão do direito agrário. Direito agrário no Brasil, para se iniciar, é preciso a gente fazer um balanço histórico. E eu tenho usado sempre o método histórico, crítico, nessa questão da formação da propriedade no Brasil. Porque como é que ela vai se formando? Então ela vai se formando através de grandes cesarias, que vão resultar em grandes propriedades, em grandes latifúndios, e que também vai, ou por devolução, ou por desuso dessas cesarias, ou por
falta de cumprimento de requisito legal, vão se tornar em terras devolutas. Né? E esse é um sistema que Portugal emprega aqui, já empregava lá, né? Só que lá, um país minúsculo, né? Aqui no Brasil, um país continental. Então, o que lá resultou em aumento de produção, aqui resultou em fomento de latifúndio. Para vocês terem ideia, há duas grandes sesmarias que nós tivemos aqui na Bahia. A de Garcia Dávila, que é da Casa da Ponte, né, de Antônio Guedes de Brito. Essas duas sesmarias, elas iam do litoral baiano, do litoral de Salvador, até Barra do Rio Corrente, e entrando no que hoje seria Tocantins, o Piauí e vários outros estados. Segundo alguns historiadores, a possessão ou a apropriação de Garcia Dávila chegou a ser de 250 léguas de terra, o que dá pelo menos 1.500 quilômetros do litoral da Bahia, do litoral de Salvador, até o oeste da Bahia. Então vocês imaginem, né, como essas vilagens vão acontecendo. Bom, mas aí esse processo todo vai ser transformado no Brasil, né? Depois veio uma lei em 1850, que é a Lei 601, né, que regulamenta a questão da terra, e essa lei traz duas grandes maldades. A primeira grande maldade é a onerosidade da terra, ou seja, é a terra se equiparar a uma mercadoria. E a terra, então, a partir daquele momento, passa a ser vendida. E o outro momento, e a outra crueldade que se traz ali naquele momento, é o fato de que aquela terra, naquele momento, o Império Brasileiro estimula a vinda dos trabalhadores estrangeiros. Se vocês forem fazer uma pesquisa sobre os anos 1850, vocês vão ver, ali estava a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, o tráfico de escravos da África. Né? Ali estava o momento em que o Brasil fazia a consolidação das leis civis, em que o Brasil se modernizava. Acontece que naquele momento, né, com a terra sendo paga, né, e a vinda de colonos estrangeiros, o que é que se afastava do acesso à terra? Os pobres e os ex-escravos, aqueles que não podiam comprar a terra e nem teriam acesso ao trabalho assalariado, porque esse seria pelos colonos estrangeiros. Bom, se você tentar então o que é fundo de pasto, é isso que nós estamos colocando aqui. É um complexo de relações entre homem, terra e meio ambiente. Né? Então esse é a questão, a definição mais rápida que a gente pode fazer de fundo de pasto. Agora veja, o que é uma comunidade tradicional? Por que esses povos, esses e outros povos são chamados de povos tradicionais, têm os seus territórios, são territórios tradicionais? Bom, deixa eu fazer uma análise rapidinha aqui com vocês. No Brasil, se nós pegarmos os últimos 40 anos de luta pela terra no Brasil, nós vamos ver o seguinte: numa década de 70, por exemplo, a luta maior é dos poceiros pela permanência na terra. A partir de meados dos anos 80 até o final dos anos 90, vai ser uma luta por acesso à terra. Os movimentos sociais começam a lutar por reforma agrária e a lutar pelo acesso à terra. Na década de 2000, esse protagonismo se modifica e as comunidades tradicionais começam a ter visibilidade. Então, povos indígenas, quilombolas, fundo de pasto, faxinais, né, povos tradicionais da região norte da Bahia, se identificam com aquilo que o decreto 6.040 fez, que é como povo e comunidade tradicional, né, e buscam a proteção dos seus direitos. Então, é nesse sentido que começa a se vislumbrar, né, o surgimento desse novo contingente de luta pela terra, que são as comunidades tradicionais, com o perfil de serem comunidades organizadas que lutam agora coletivamente
pelo acesso à terra, não pelo acesso à terra, pela permanência na terra e pela regularização dos seus territórios. Então, é isso que vai agora, então, qualificar e muito essa luta. Então, outros aspectos importantes, que é o fato de que, pela Convenção 169 da OIT, pelo Decreto 48/87, que regulamenta o artigo 68 das disposições transitórias da Constituição, né? Pelos artigos 231 da Constituição Federal, esse processo de identificação, esse processo é auto-identificação. Ou seja, aqueles que se sentem quilombola se autodefinem como quilombola. Indígena a mesma coisa, e os outros povos tradicionais a mesma coisa. Não é o Estado que diz, você é índio, você é remanescente de quilombo, mas são as próprias pessoas que se autoidentificam como tal. E isso, então, né, faz com que esse processo. Mas já indo por meio para o fim, né, para não cansar ainda mais vocês que estão esperando aqui há tanto tempo, eu diria o seguinte: essas comunidades, especificamente do fundo de pasto, elas tiveram que fazer alguns exercícios que são fundamentais para a sua sobrevivência. Um desses exercícios foi reconceituar desenvolvimento. Porque, veja, desenvolvimento para qualquer economista é progresso, né? É produzir PIB, é produzir valor econômico. Quando essas comunidades se viram na caatinga, né, sem chuva, elas disseram: esse conceito de desenvolvimento não se aplica a gente. Nós precisamos reinventar o conceito de desenvolvimento. E elas então vão trabalhar o conceito de desenvolvimento não como sinônimo de crescimento, não como sinônimo de progresso, mas de aproveitamento dos recursos naturais da caatinga, devolvendo à caatinga aquilo que ela precisa para continuar fornecendo os recursos naturais. Aquele sentimento que alguns autores, inclusive Milton Santos, falam do sentimento de pertencimento. E Milton Santos fala mais ainda: pertencer àquilo que ele pertence. Ou seja, né, as pessoas utilizam a terra, mas a terra também é parte das pessoas. É esse sentido de desenvolvimento, né, que eles vão entender. Bom, o que é que nós vamos fazer? Qual é o nosso desenvolvimento aqui? É aproveitar melhor o fruto do umbu, do maracujá da caatinga, né, da goiaba, da manga, das frutas que nós temos aqui. É usar esse semiárido e essa caatinga para criar bode, porque boi a gente não pode criar. Não, o boi bebe 20 litros de água por dia. O bode, se não tiver água, não faz falta. Né? Então, o pessoal começou a desenvolver o conceito de desenvolvimento a partir da sua realidade. E aí eu trago dois apoios acadêmicos, né, sobre esse novo conceito de desenvolvimento que ele desenvolve, que é de Carlos Brandão, e que Carlos Brandão fala: o conceito de desenvolvimento não se associa a qualquer ideia de progresso ou de economia. Mas adianta ele fala: promover a ativação de recursos materiais e simbólicos e a mobilização de sujeitos sociais e políticos, buscando ampliar o campo de ação da coletividade, aumentando sua autodeterminação e liberdade de decisão. Então, esse povo que vive na caatinga, né, esse povo começou a descobrir que desenvolver não tinha nada a ver com aquilo que os economistas, né, tinham colocado até agora para aquele momento. E eles partiram de uma lógica muito interessante, que é a lógica da convivência. Convivência. Se vocês, quem tiver a curiosidade de ver, está perguntando, procure ver lá. Quando foi que o DEDOC surgiu? O DEDOC surgiu, o senhor vai estudar, mas já sei que no final pesquisar, em 1909,
né, através de uma primeira secretaria de combate à seca. Então, todo o histórico do Departamento Nacional de Obras contra a seca vai ser histórico de combate à seca. Toda a história de intervenção pública, de política pública, do semiárido de combate à seca, vai ser, com relação à seca, vai ser de combate. E quem é um pouquinho menos novo do que a maioria que está aqui, sabe que isso só fez enriquecer algumas pessoas, né? Ser apropriado politicamente por outros, né? Mas o problema de seca nunca foi resolvido. Então esse pessoal começou a dizer: nós não vamos combater a seca, nós não vamos conseguir combater a seca, nós vamos ter que criar também uma outra lógica, que é a lógica da convivência. Uma primeira providência foi, né, aquela política de cisternas, e as opções pastorais da terra, que a Diocese desenvolveram em várias regiões do semiárido, e que Instituto Regional da Pecuária Apropriada, né, IRPA, né, começou também a difundir lá na região. Então, vejam, esse autor, né, o Vidal, fala de como é que o Nordeste e como é que o semiárido era visto. Era área problema em decorrência das calamidades climáticas. Então, essa era a noção que se tinha, né, sobre o Nordeste. E aí, com essa outra lógica de convivência, né, o IRPA vai patrocinar e vai difundir essa ideia, vai dizer: a convivência com o semiárido tem como um dos princípios a inclusão social das pessoas, bem como dos estados marginalizados, com vista à redução das desigualdades gritantes nessa região. O bioma Caatinga abriga muita diversidade e permite a convivência da fauna e da flora. Por isso, trabalhamos para preservar e plantar e replantar, promovendo todas as formas de educação. Isso é uma liderança lá de Uauá que fala. Então, vejam que, né, o verbo combater sai da gramática dessas pessoas. E eles passam a trabalhar, né, com uma outra lógica, que é o verbo conviver, né, que é a convivência, né, com tudo que a Caatinga poderia oferecer a eles. E se vocês tiverem a curiosidade um dia de ir a um lugar chamado Uauá, onde eu estarei no dia 9, né, devolvendo às pessoas, né, as entrevistas que eles me proporcionaram, né, vocês vão ver que lá tem uma cooperativa central e 18 mini cooperativas nas várias comunidades, que são gestadas, geridas e que são gerenciadas por todo o trabalho feito pelas mulheres de cada comunidade. E essas comunidades, então, vão beneficiando, mandam para essa cooperativa central que fica em Uauá, e ela está produzindo, comercializando e exportando os vários produtos da Caatinga, com selo orgânico, né, com a coisa mais pura e mais deliciosa que vocês podem também apreciar. Então vejam que, né, essa mudança de lógica vai interferir também na qualidade de vida e principalmente na qualidade de vida dessas pessoas. Já caminhando para o final, tem uma coisa importante